Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. Nós estamos muito alegres, pelo dia de hoje. E a gente quer poder felicitar todas as mamães por esse dia. A gente sabe que não é somente hoje, Todos os dias mas hoje em especial. Parabéns, a todas as mamães. Que Deus as abençoe. Eu quero convidar os irmãos para nós iniciarmos este culto, pedindo a Deus o direcionamento dEle para nos conduzir nessa noite. Que em tudo nós possamos prestar um culto racional a Ele e que Ele se alegre do culto que nós iremos prestá-lo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha bondade em nos trazer até aqui, onde nós podemos nos reunir para celebrar a vida que o Senhor nos dá, celebrar a salvação que o Senhor nos concedeu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos aqui para se alegrar, para termos esse tempo de comunhão, de cantar louvores a Ti, ouvir da Tua palavra. E te pedimos, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os meus irmãos que aqui estão, aqueles que também não poderão vir, que o Senhor esteja derramando a Sua bondade e graça sobre cada um, Pai. É o que nós te pedimos. Oramos também pelas igrejas aqui da nossa cidade, que nesse momento também se reúnem para prestar um culto a Ti. Que de fato o Seu nome possa ser glorificado. É o que nós te pedimos, é o que nós desejamos para essa cidade. Que essa cidade de fato seja um reflexo da Tua luz, da Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João. Nós faremos a leitura do capítulo 14, os versículos 15 até o versículo de número 21. Evangelho de João, capítulo 14. Também estará projetado aqui à minha direita. A versão que nós estamos utilizando aqui na igreja é a versão NVT, nova versão transformadora. Caso você tenha no aplicativo, é essa versão que a gente está utilizando. Os irmãos encontraram? Então passamos à leitura. Se vocês me amam, diz Jesus, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Amém? Que palavra gloriosa, não é mesmo? Saber que nós somos amados por Ele. Eu quero convidar os irmãos, se possível, se coloque de pé. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos engrandecer a Ele dizendo que o amor dEle não falha. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta
cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus, acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo. Deus, acima do que podemos ver, tu és santo, santo. Querido Deus, me mostre o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Irmãos, vamos fazer a leitura então do Salmo 66, do 8 ao 20. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão. Permitiste que inimigos nos pisoteassem, passassem pelo fogo e pela água. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros, como aroma agradável, e um sacrifício de novilho e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que Ele fez por mim. Pois a Ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Irmãos, na próxima canção, então, vocês podem trazer as ofertas ao altar, e essas ofertas serão destinadas aos irmãos missionários da Espanha. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me
abraçam. Seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Eu quero convidá-los para juntos fazermos a oração comunitária. Ó Deus, que tens preparado para aqueles que te amam coisas tão excelentes, que sobrepujam o entendimento humano, infunde em nossos corações tanto amor para contigo, que nós, amando-te em tudo e acima de tudo, alcancemos as tuas promessas, que excedem tudo quanto podemos desejar. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, podem tomar os seus assentos. As crianças também podem ir ao cultinho infantil. Nós teremos um tempo de meditação na Palavra de Deus. Sei que os irmãos viram, né? A Bela está fazendo aqui a parte das mídias também, né? Da nossa igreja. Então, não se constranja, né? Se ela passar, filmar, fazer uma foto. É realmente para a gente movimentar as nossas redes, a gente ter essa lembrança, né? Desse culto. Meus irmãos, quero seguir aqui, para a gente, antes de ir para a mensagem, para a palavra, quero convidar nosso irmão Miro, nosso presidente, se ele pode fazer essa oração, para que o Espírito de Deus nos direcione nessa noite. Oramos. Obrigado, Deus. Obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado porque Tu trouxeste nós até aqui nessa noite. Como o pastor já orou, também as pessoas que não puderam estar aqui essa noite, Pai, Tu possa assim também derramar Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque Tu dá-nos a oportunidade de mais uma vez estar na Tua presença, Pai, aqui como igreja, aqui como comunidade, Pai. Que agora, Senhor, que Tu possas também usar o Adrian, Pai, como Teu instrumento. Que toda palavra que sair da boca dele, palavras que Tu tem direcionado no coração dele, Pai. Que agora Tu, a partir de agora, Tu és o comandante, Pai, que vais comandar com o Teu Espírito Santo as palavras que vão ser ditas essa noite, Pai. Em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Você já fez algum voto, alguma promessa, e você se arrependeu depois? Eu acho que uma das que eu me arrependo foi ter prometido que seria um torcedor do Grêmio. Não está muito fácil. Mas é sobre um voto insensato que nós falaremos essa noite. Nós veremos algo muito mais profundo, algo muito mais sério. Nós daremos sequência à nossa série de exposições no livro de Juízes, e essa noite eu gostaria de ver com os irmãos um pouco, retomando o capítulo 10 até o capítulo 12 de Juízes. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para nós irmos observando o texto, também aplicando, vendo o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Amém?
Nós vimos rapidamente semana passada que no capítulo 10 de Juízes nós fomos apresentados de uma forma bastante rápida acerca de juízes que lideraram Israel. São eles Tolá e Jair. E logo após a morte de Jair, nós vemos que o ciclo repete-se novamente. Aquele ciclo tão famoso que nós já estamos tão cansados de ouvir, que nós vemos com tanta repetição no livro de Juízes, nós vemos que ele volta a acontecer novamente. Você vai observar isso no versículo 6 do capítulo 10. E o escritor narra a história dizendo que mais uma vez os israelitas fazem o que é mal aos olhos do Senhor. E eles agora passam a servir as imagens de Baal, Astarote, mas não somente a eles. Eles passam a servir agora a outros deuses. Os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, Amon e Filístia. Ou seja, eles abandonam ao Senhor, deixam de servi-lo, só que agora eles estão não mais prostrados a um ou a dois deuses, eles estão prostrados a diversos deuses. Eles estão diante de uma fábrica de ídolos. Eles estão diante de diversos ídolos. É interessante que o texto ele tem uma particularidade. Se você observar nas nossas traduções, ele vai utilizar a palavra entregar. Que Deus os entregou. Mas no hebraico, a palavra que o escritor aqui utiliza é a palavra makar, que ela quer dizer vender. Ou seja, quando você vende o seu carro, por exemplo, a alguém, essa pessoa que adquiriu, ela poderá fazer o que bem entender com ele, não é mesmo? É essa palavra que nós encontramos aqui nesse texto. Essa entrega, esse vender, Deus entregou eles, então, aos falsos deuses. Que triste realidade. Mas essa realidade nós não encontramos somente no livro de Juízes. Vocês lembram? Livro de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 1, versículos 23 a 25, ele diz, olha, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Meus irmãos, eu creio que uma das piores coisas que pode ocorrer é quando Deus nos entrega aos falsos deuses, quando Ele nos entrega aos desejos do nosso coração, aos nossos ídolos, às vontades de um coração caído. O profeta diz que o coração humano, ele é enganoso, desesperadamente corrupto. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele fala sobre a idolatria. E essa entrega da parte de Deus significa que muitas vezes Deus permite que as coisas às quais nós confiamos, nós depositamos a nossa confiança, em vez de confiarmos nele, Ele permite que essas coisas governem a nossa vida por um certo tempo. Juízes e Romanos são exemplos claros disso. Exemplos do que ocorre quando a adoração é dada à criatura, ao invés do Criador. Deus os entrega aos seus próprios desejos. E o que nós vemos? Qual é o resultado disso? Nós vemos claramente que idolatria e escravidão andam de mãos dadas. É uma triste realidade. O texto então nos diz que os israelitas começam a sofrer uma grande opressão. Uma opressão cruel. E é interessante que o texto diz que isso é numa questão de pouco tempo. Naquele mesmo ano, eles já começam a ser
oprimidos. A opressão não demora a chegar. E quanto tempo essa opressão leva? Versículo 8. Durante 18 anos. Até que então, os israelitas estão muito angustiados. E parece que eles reconhecem o pecado deles, não é mesmo? Versículo 10. Eles pedem socorro ao Senhor. E a declaração deles é: pecamos contra ti, pois abandonamos nosso Deus e servimos as imagens de Baal. Mas como é que Deus vai tratar com eles? Como é que Deus responde a eles? Versículos 11 a 14, nós temos essa resposta. O Senhor respondeu: acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro, e eu os livrei. E, no entanto, vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia. O que Deus está falando para eles? Ei, quem vocês pensam que eu sou? Por diversas vezes eu livrei vocês. Quando vocês eram oprimidos pelos falsos deuses, vocês clamaram por socorro e eu os livrei. Mas o que vocês fizeram? Vocês me abandonaram e voltaram aos outros deuses. Vocês se prostraram novamente aos falsos deuses. Deus está dizendo: será que eu só sirvo para livrar vocês e depois vocês voltam aos falsos deuses? Você conhece alguém assim? Talvez você seja assim. Deus, restaura o meu casamento. Deus, abre uma oportunidade de emprego. Me dá uma promoção no meu serviço. Deus, abençoa tal área da minha vida. E Deus muitas vezes faz, mas não por barganha, mas porque Ele é misericordioso, Ele é bom. E agora o fulano esquece de Deus. Esquece do povo de Deus. E vai viver novamente para os falsos deuses. Se você busca a Deus somente para alcançar algo, somente para obter algo, essa noite eu quero lhe desencorajar a fazer isso. Pois um dia você pedirá ajuda, um dia você clamará por socorro, um dia você estará angustiado, e a quem você vai recorrer? E qual pode ser a resposta de Deus para você? Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia. É o que Deus está respondendo aos israelitas. Vão para os falsos deuses. Agora, porque vocês estão angustiados, vocês recorrem a mim? Voltem para os falsos deuses. Veem se eles são tão misericordiosos como eu sou. Essa é a resposta de Deus aos israelitas. É a resposta dele, pois ele conhece a intenção deles. Eles estavam apenas fazendo um pedido de socorro, era como alguém fraco sendo oprimido, pedindo socorro a alguém mais forte, para que fossem livrados daquela situação. Aquele povo, eles estavam tristes pela consequência do pecado, mas não necessariamente arrependidos do pecado que eles haviam cometido. É por isso que Deus responde eles dessa maneira. É por isso que Deus fala muitas vezes conosco para nos tratar. Porque Deus sabe das mais profundas intenções e emoções do nosso coração. E você pode observar
que essa conversa que o próprio Deus está tendo com o povo, ela vai surtir efeitos. Versículos 15 e 16. A gente vai ver que essa conversa vai resultar sim em uma mudança, em um arrependimento verdadeiro. Versículo 15 e 16, os israelitas suplicam ao Senhor, eles reconhecem o seu real estado de pecado, eles dizem, sim, pecamos, castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. E o texto segue dizendo que eles se desfizeram dos seus deuses e serviram ao Senhor. Agora essa resposta, nós estamos claramente vendo, nós temos uma evidência que está ocorrendo uma mudança no coração daquele povo. Antes, com o que eles estavam preocupados? Estavam mais preocupados com a situação em que estavam. Mas agora, eles estão cientes que Deus não tem obrigação nenhuma de fazer algo por eles. Deus não tem obrigação nenhuma de ajudá-los. Mas o que eles estão dizendo é, queremos o Senhor, mesmo que tenhamos que continuar sofrendo. Será que você também diria isso? Nos momentos de angústia que enfrenta? Senhor, mesmo que a angústia venha, eu quero o Senhor, pois a sua presença me basta. O que Deus faz? Deus mostra misericórdia com eles. E outra vez, Ele vai enviar um juiz para libertar o seu povo. Quem é que Deus envia? Jefité, capítulo 11. Logo no capítulo 11, nós somos apresentados a esse homem. Jefté, um guerreiro corajoso, filho de Gileade, mas tem um porém. A sua mãe era prostituta. E sendo já jovem, ele é expulso da casa do seu pai pelos seus meio-irmãos. Toma um pé, vai para fora. E ele recebe a informação de que ele não receberá parte alguma da herança do seu pai, pois ele é um filho bastardo. Ele é um filho com uma outra mulher, não era um filho legítimo. E eu pergunto a vocês, imaginem a situação de Jefté. Imaginem como ele cresceu. Como não deve ter sido a história desse homem. Vindo de uma família totalmente disfuncional, quebrada. Após isso, após essa notícia, após ser expulso da casa do seu pai, Jefté foge dos seus irmãos e vai viver em um local chamado Tobi. E em pouco tempo, diz o texto, se você acompanhar, ele passa a comandar um bando de desocupados. Alguns comentaristas, explicando o texto, dizem que esse bando de homens eram homens que viviam do crime. E Jefté era alguém que estava comandando esse grupo. Já era líder de quadrilha, da facção. Ou seja, Jefté já vem de um histórico não muito bom familiar. E agora ele se envolve com uma galera da pesada. Que coisa, né? Mas, meus irmãos, é Jefté que Deus escolhe para libertar o seu povo. Isso mostra que Deus faz as coisas, levanta pessoas da maneira que Ele quer. Não é pelos dons humanos, não é pelos talentos, mas é por graça que Deus escolhe. E é esse homem que Ele vai usar. Vamos para a história? Versículo 4 do capítulo 11. Os amonitas começam a guerrear contra Israel. E quando os líderes de Gileade veem isso, estão sendo atacados, eles lembram de um homem. E eles mandam chamar esse homem para que esse homem seja o comandante deles.
Nós precisamos ir e chamar esse homem para nos comandar. A gente está sendo atacado. E quem é que eles chamam? Jefté. Os mesmos que haviam expulsado ele da casa do seu pai, agora vão chamá-lo para comandá-los. Mas Jefté não se deixa convencer tão facilmente. Ele tem algumas mágoas ainda do passado. Ou vocês acham que é simples esquecer algumas coisas? Observe o versículo 7, onde Jefté diz: não são vocês os mesmos que me odiavam e me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Quer dizer, agora que vocês precisam de mim, então quer dizer que eu presto, é isso? Agora que vocês estão em apuros, eu sirvo para alguma coisa. E o que os homens de Gileade respondem a ele? Sim, precisamos de você. E mais, versículo 8, se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté conhece eles. Jefté sabe como eles são. E, portanto, no versículo 9, ele quer uma garantia, ele quer se certificar de fato se eles irão cumprir com a promessa que estão fazendo. Se eles vão cumprir de fato com o combinado. E ele pergunta a eles dizendo: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? E o que eles respondem? Sim. E o Senhor é testemunha disso, de que eles fariam exatamente o que haviam combinado. Trato feito, agora Jefté é empossado, vamos trabalhar. De imediato, Jefté não parte para a batalha, ele não vai diretamente contra os amonitas, mas primeiramente ele busca uma solução pacífica. Ele quer resolver na tranquilidade, na paz, na conversa. Versículo 12 e 13. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar: por que você saiu para guerrear contra a minha terra? E o rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras desde o rio Arnon até o rio Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-nos pacificamente esse território. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O rei de Amon, ele está justificando o seu ataque, dizendo que parte daquela terra que havia sido ocupada, ela na verdade havia sido tomada de forma injusta dos amonitas. Ele está reivindicando a terra que pertencia a eles. Vocês nos roubaram, é por isso que nós estamos atacando vocês. Mas Jefté vai utilizar 3 argumentos para refutar essa reivindicação. Ele vai dizer: olha, não é dessa forma. O primeiro argumento que Jefté utiliza é um argumento histórico. Você verá isso dos versículos 15 até o versículo 22, onde Jefté esclarece os fatos. Ele mostra que quando Israel saiu do Egito, os edomitas, os moabitas viviam na terra do sul, do rio Arnon, que é justamente onde o rei de Amon está acusando os israelitas de terem roubado essa terra, de terem se apropriado dessa terra. Mas Jefté está mostrando que os israelitas, eles pediram licença, pelo menos 2 povos, para passar por aquele local. Mas eles recusaram. Até que no versículo 20, nós vemos que o rei, ele não confiava em Israel. Não confiava o suficiente para deixar eles passar por aquelas terras. E devido a essa desconfiança, o rei mobiliza todo o exército e decide atacar os israelitas. Mas o que ocorre? Os israelitas vencem a batalha. E, portanto, eles ficam com a terra, pois agora é direito deles. Eles foram atacados e eles conquistaram a terra. Jefté está dizendo: olha, as terras foram conquistadas de uma maneira justa.
Esse é o primeiro argumento que Jefté utiliza. Mas isso não basta, então ele vai para um segundo argumento. Versículos 23 e 24. Segundo argumento que Jefté utiliza é um argumento teológico. Ou seja, ele aponta para Deus. Ele diz, olha, essa terra ela foi dada por Deus. Foi o Deus de Israel que tirou a terra dos amorreus e entregou aos israelitas. Ou seja, vocês não têm que estar discutindo comigo. Vamos discutir com o próprio Deus. Foi assim que Ele desejou e nos entregou essas terras. Eu já estaria convencido. E vocês? Mas ele utiliza ainda mais um argumento. Utiliza o argumento de um precedente legal. Os versículos 25 a 27. Ele lembra, olha, o rei de Moabe não achou necessário atacar Israel. Ele não havia contestado o direito de Israel à terra. Então, por que somente agora, depois de tantos anos, vocês querem contestar? Por que somente agora vocês querem reivindicar que a terra é de vocês? Os argumentos que Jefté utiliza serve para mostrar que os amonitas estavam errados em acusar os israelitas. Mas o que acontece? Versículo 28. Acontece que o rei de Amon não deu atenção alguma à mensagem de Jefté. Tanto faz, Jefté, esses teus argumentos. Pode vir aqui na minha frente e falar quantos quiser. Mas o texto diz que o rei de Amon não deu atenção alguma à mensagem de Jefté. O que Jefté queria fazer? Resolver essa situação na base do diálogo, da conversa, de forma pacífica. Mas o rei de Amon, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Então, quando as possibilidades se esgotam, a guerra se torna inevitável. E outra vez, Deus pega alguém que é improvável e envia o seu Espírito sobre ele. É o que nós vemos no versículo 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Sabe o que é isso? Jefté, não há o que temer. O Espírito sobre ele é a garantia de que o Senhor está com ele. Precisa de garantia maior do que essa? Lembram de Gideão, que nós vimos algumas semanas atrás? Ele também tinha a garantia de que o Senhor estava com ele. O próprio Jefté era um guerreiro valente, mas o segredo não está nas suas forças, o segredo não está no seu exército, nos seus guerreiros. O segredo está aqui, na presença de Deus na vida dele. Eu pergunto a vocês, isso basta? A presença de Deus, somente ela na sua vida, basta? Ou será que precisamos de algo mais? Precisamos de ação. O problema com Jefté é que só a presença não basta. Para ele, o Espírito do Senhor sobre ele não é o suficiente. Ele está avançando em direção aos seus inimigos. Porém, agora ele vai fazer algo que vai ficar marcado para a sua vida. E após ela. Você já ouviu falar de Jefté? Quando você ouve falar nesse nome, qual é a primeira coisa que lhe vem na cabeça? É as batalhas? É o grande guerreiro que ele era? Não. Sempre que o nome dele é falado, o que o pessoal lembra, o que a gente lembra, é do voto inconsequente que ele fez, do voto insensato que ele fez.
Ele faz um voto de tolo. Qual era a necessidade de Jefté fazer um voto a essa altura do campeonato, sabendo que Deus já havia garantido que estaria com ele? Seria um orgulho de Jefté em não se conformar com o mérito divino, de quem era Deus que daria a vitória? Ou então, será que ele alcançaria a vitória por causa do voto que ele fez? E agora nós chegamos na parte central do texto. E como nós pregamos de forma expositiva, nós não podemos pular ele. Nós estamos diante de um texto bastante difícil. Um texto bastante pesado. Onde diversos estudiosos divergem quanto à interpretação desse texto. Mas eu quero ver isso com vocês. Jefté faz um voto ao Senhor. Versículos 30 ao 31. O seu voto é: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. O que ocorre? Jefté sai com seu exército para combater com os amonitas, e o Senhor os entrega nas suas mãos. O texto nos mostra que não foi uma simples batalha, mas foi uma guerra, ao ponto de pelo menos 20 cidades serem destruídas. Mas o que o Senhor faz? O Senhor concede vitória a Jefté. Então, agora que nós somos vitoriosos, agora que nós conquistamos, é hora de voltar para casa, não é mesmo? Agora a gente volta para o nosso lar. E nesse retorno, qual é a primeira pessoa que vai ao encontro de Jefté? Versículo 34. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho ou filha. Pergunto a você: foi ou não foi um voto insensato que Jefté fez? Um voto impensado. Vocês estão observando a loucura que Jefté fez? Quando aquele homem olha a sua filha, ele rasga as suas roupas como um sinal de profunda tristeza. Ele havia feito um voto e o seu entendimento era que ele não poderia mais voltar atrás. Você consegue imaginar essa cena? Que cena mais triste, não é mesmo? Imagina a dor no coração daquele pai. A filha tenta consolar o pai dizendo: olha, já que o senhor fez esse voto, então o senhor deve cumprir esse voto. Mas antes eu quero poder sair com as minhas amigas pelos montes para poder chorar, pois ela morreria virgem. E a gente sabe que a tristeza dela não é porque ela não teria relações, mas sim porque ela não poderia ter uma família. Ela não teria esposo, não teria filhos, não teria uma descendência. É isso que faz ela chorar. É isso que nós vemos no texto, versículo 38. Seu pai diz a ela: então vá, minha filha. E quando ela volta para casa, o seu pai cumpre o voto que havia feito. Que coisa triste. Meus irmãos, alguém pode pegar um copo d'água, por gentileza? Que coisa triste essa cena. Lendo esse texto, a gente, como pai, né, agora, a gente começa a pensar em tanta coisa.
mas ele havia feito esse voto. É difícil. Mas eu queria considerar algumas coisas com vocês aqui. Primeira, o que foi exatamente que Jefté prometeu? Alguns estudiosos aqui têm bastante divergência quanto à interpretação. Diversos comentaristas, estudiosos se divergem nesse ponto. E comentaristas muito bons, bastante renomados. Mas eles divergem. Alguns dizem que Jefté estava dedicando a sua filha ao Senhor, ou seja, consagrando ela ao serviço a Deus. Que isso não seria um sacrifício. Que o voto que ele tinha feito era esse voto, de dedicar a sua filha ao serviço a Deus. Não que mataria ela. Há muitos bons teólogos que interpretam dessa maneira. E alegam que esse voto ele foi feito logo na sequência. Se você observar o texto, logo na sequência em que o escritor diz que ele o Espírito do Senhor havia estado sobre ele. É uma boa argumentação. Mas ela não se sustenta. Ela não se sustenta quando nós olhamos o final do voto de Jefté. Quando ele diz, e eu o oferecerei como holocausto. Holocausto é sacrifício. Não é consagração ao serviço de Deus. Outros estudiosos, tentando trazer um novo significado ao texto, dizem que quando Jefté fez esse voto, ele estava pensando em algum animal. Por isso fez o voto. Mas, meus irmãos, diferente dos dias de hoje, naquele tempo os animais não eram domésticos. Era improvável que os animais estivessem dentro de casa. Fica evidente que o voto de Jefté era algo totalmente terrível, insensato. Outros dizem que talvez ele estivesse pensando num servo ou numa serva, mas o fato é que ele estava pensando em quem? O sacrifício humano. Meus irmãos, sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra o desconhecimento de Jefté sobre quem Deus era. Deus havia pedido para Jefté fazer algum voto? Vocês lembram de Deus pedir para Jefté? Não. Mas Jefté quer fazer as coisas do seu jeito. Jefté, ele quer agradar a Deus da sua maneira. É por isso, meu irmão, que no relacionamento com Deus, ele diz como quer ser adorado. Ele diz como ele quer ser obedecido. Há muitos por aí que alegam ter um relacionamento com Deus, mas prometem o que Deus nunca prometeu, dizem coisas que Deus nunca falou. Nós temos um livro que é a palavra de Deus, e se nós a negligenciarmos, nós poderemos estar fazendo votos, promessas impensadas, iguais essa de Jefté. Meu povo perece por falta de conhecimento. Se negligenciarmos as Escrituras, logo nós podemos prometer algo que Deus não prometeu. Adorar a Ele da maneira que Ele não quer ser adorado. Vocês lembram, Levítico 10, Nadab e Abiú decidiram adorar a Deus da sua maneira. Não, cada um adora do seu jeito, cada um presta, o culto da maneira que acha melhor a Deus. Mas o que nós encontramos nas Escrituras? Encontramos a maneira que Deus quer ser adorado, não é mesmo? Nadab e Abiú produzem o quê? Um fogo estranho. E Deus acaba com eles. Por quê? Porque está aqui prescrito a forma como Ele quer ser adorado. Nós temos um manual aqui. Outra consideração que nós precisamos fazer é por que Jefté fez esse voto. Por que ele fez esse voto?
É claro o desconhecimento que ele tinha das Sagradas Escrituras. Por quê? Vocês lembram o que eles já tinham? Eles tinham o Pentateuco. A lei já havia sido dada. Eles tinham um mandamento muito claro acerca do que Deus exigia. Deuteronômio 12:31. A palavra de Deus diz: não adorem o Senhor, seu Deus, da forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifícios a seus deuses. Jefté está demonstrando ou não um desconhecimento de quem Deus era? Ele precisava fazer esse voto? Não. A ordem de Deus era clara. Mas por que ele faz essa promessa? O pastor Tim Keller diz que essa promessa é feita devido ao contexto em que Jefté está. Ou seja, devido às atrocidades cometidas pelas culturas pagãs onde ele está inserido. Jefté havia se tornado alguém profundamente insensível, tolerante à violência. E Keller argumenta dizendo que Jefté é um exemplo de como os crentes podem professar a sua fé em Deus, praticar algumas verdades, e mesmo assim, permitir que o mundo molde a sua maneira de pensar e agir. Você pode crer na justificação pela fé, pode crer nas Escrituras, mas você também pode ser moldado pelo que a cultura diz. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer quem de fato Deus é e o que Ele deseja de nós. Outra vez, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, escreve algo maravilhoso. Ele diz: olha, não vos conformeis, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Tem coisa melhor? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Meus irmãos, Jefté, ele quer barganhar com Deus. Pois esse era o entendimento da cultura em que ele estava. Esse era o entendimento pagão. E o sacrifício humano era uma forma de subornar um Deus pagão. Era dessa maneira que eles viviam. Mas isso não ocorre com o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras não é assim. Outra vez, Keller, ele diz que o único sacrifício que o verdadeiro Deus exige do seu povo é o sacrifício de se oferecer a Ele o senhorio de todas as áreas da sua vida. Mas isso não é feito para barganharmos com Ele. Isso não é feito para nós garantirmos o favor dEle. Mas é uma resposta por causa da misericórdia dEle sobre nós. É graça, meu irmão. Não tem como barganhar com um Deus que não precisa de nada. Não tem como negociar com um Deus que Ele é todo-poderoso. Ou será mesmo que a gente consegue? Por isso, outra vez o apóstolo Paulo escreve: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma
de adorá-lo. Sabe o que é isso? Consagrem a vida de vocês ao Senhor. O reformador João Calvino, comentando esse texto do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: por corpos, quando ele utiliza a palavra corpo, o apóstolo Paulo tem em mente não só nossa pele e ossos, mas a totalidade do que somos formados. Paulo adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos nossos propósitos. Ou seja, apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo é usar tudo que nós temos e somos para a glória de Deus. Tudo é se entregar ao Senhor, para que através da ação do Espírito Santo possa se cumprir em nós os propósitos dele nessa terra. É esse o sacrifício que Deus exige. Vivam para a minha glória. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, como que deve ser feito? Para a glória de Deus. Meu irmão, você não deve trabalhar para a sua glória. Você não deve trabalhar somente para enriquecer. Mas você deve trabalhar para a glória de Deus. Os seus relacionamentos são para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Os seus recursos devem ser utilizados para a glória de Deus. Tudo. Não há meio termo. Amém? Mas Jefté, ele faz esse voto insensato. Como eu disse, ele não será lembrado pelas suas vitórias. Não será lembrado por ser um grande guerreiro. Mas sempre que o seu nome será citado, ele será lembrado pela triste promessa que fez. Totalmente precipitado. Porque Deus já havia decidido que iria libertar Israel. Queria utilizar um juiz, queria usar Jefté nessa tarefa. Mas ele acha que pode barganhar com Deus, quando Deus já havia garantido a vitória. Ele não precisava fazer isso. Terceira consideração que devemos fazer é porque Jefté cumpriu a promessa. Essa é uma pergunta bastante difícil. Jefté não precisaria cumprir. Não precisaria porque Deus não havia pedido a ele. E esse voto, ele quebrava claramente a lei do Senhor. Mas Jefté decide ir até o fim com o seu voto, porque ele quer garantir a sua palavra. Só que isso demonstra que Jefté tem pouca noção de quem é o Deus da graça. De quem é o Deus que é misericordioso. De quem é o Deus que nos perdoa. Jefté está agindo com Deus como se ele fosse basicamente igual a um Deus pagão, onde o favor podia ser conquistado por meio de barganha e sacrifício. Mas Jefté poderia muito bem confessar o seu pecado e a sua tolice, mas ele decide seguir com o seu voto. E ele assim o faz, muito provavelmente pela má compreensão que ele tinha de quem Deus era. A história segue. No capítulo 12, nós vemos que a tribo de Efraim luta contra Jefté, simplesmente porque Jefté não havia pedido ajuda a eles para lutar contra os amonitas. Jefté permanece como juiz por um período de 6 anos, até a sua morte. E encerrando, olhando para essa história, você pode aprender alguma coisa com ela? Podemos, né? O que nós podemos aprender com Jefté, com esse voto impensado? É que fica evidente que esse episódio nos ensina que devemos ser cuidadosos
no que nós falamos e prometemos. Mas não somente isso. Esse episódio também nos ensina que, assim como Jefté, muitas vezes nós somos mais influenciados pela nossa cultura do que pela Bíblia. Jefté ignorou completamente o Pentateuco. Ignorou o que as Escrituras ensinavam sobre a pessoa de Deus e sobre o quanto a vida humana é valiosa. Mas o que ele faz? Ele dá ouvido aos deuses da sua cultura. E isso deve servir como um autoexame para nós. Será que eu tenho guiado a minha vida à luz do Evangelho? Ou através do que a cultura ou os falsos deuses dizem como tem que ser? Jefté, por agir dessa maneira, perdeu a sua única filha. O nome da sua família não foi mais adiante. Isso tudo por ele desconhecer quem Deus era, por ele ser influenciado pelos deuses da época, pela cultura que vivia. Isso levou a fazer uma promessa horrível. Simplesmente porque não conhecia o Deus da graça, o Deus amoroso, o Deus que ama e abençoa o seu povo. Ele tentou fazer por merecer, tentou dar uma ajudinha a Deus, quando Deus já havia dito que eles venceriam a batalha. Meus irmãos, que história triste, não é mesmo? Mas a Bíblia, ela não esconde os erros dos homens que Deus levantou. Todo ser humano está sujeito a erros. Todos erram. Todos irão errar. Eu erro. Você erra. Nós erramos. E Jefté errou feio. Feio mesmo. Mas Deus utiliza Jefté para libertar o seu povo. Esse mesmo Jefté é encontrado na galeria da fé em Hebreus 11. E isso nos mostra que aquilo que ele não queria ver. O quê? Não é por barganha, mas é somente pela fé. É somente graça e não outra coisa. Meu irmão, tudo que Deus confiou a você é graça. Amém? Vamos orar? Como o Senhor é bondoso, misericordioso conosco, que apesar dos nossos pecados, o Senhor nos ama e nos perdoa. Mas essa lição de Jefté, esse episódio deve nos ensinar, deve nos fazer refletir, pois mostrou claramente o desconhecimento que ele tinha de quem Deus era, do Deus soberano, o Deus que governa a história. E por não conhecer, ele fez um voto totalmente impensado, um voto totalmente precipitado, insensato. Erramos muitas vezes por não conhecer. Outras vezes erramos porque queremos nos amoldar, nos parecer com a cultura, e não com o que a sua palavra diz. Por isso, Senhor, nós te pedimos, molda o nosso ser, a nossa vida, à luz do teu Evangelho, para que nós possamos resplandecer Cristo, se parecer com o teu Filho, é tudo o que mais desejamos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, posso te convidar para nós louvarmos ao Senhor mais uma vez? Amém? Fique de pé. Eis-me aqui,
outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Irmão, quero que você seja paciente um pouquinho comigo. Te convido rapidamente para você se assentar. Apenas quero trazer aqui alguns avisos. Nosso presidente me informou antes ali que a gente quer fazer agora os irmãos estão sabendo, novo local para a igreja, e nós precisamos de ajuda, mão de obra, né? Tem algumas coisas para serem feitas, e a gente está organizando, então, um mutirão, no dia 27/5, que 2 finais de semana, né? Será um sábado, e a gente quer estar lá a partir das 8 horas da manhã, para a gente poder organizar isso, ajeitar, fazer o que tem que ser feito, para a gente poder fazer a mudança, e então a gente já poder cultuar nesse novo local. E a gente precisa de parceiros, de irmãos que nos ajudem. E eu quero lançar esse desafio. Posso contar com vocês? Daqui 2 sábados? Maravilha. Será uma alegria poder contar com os irmãos. Isso é o corpo de Cristo. A gente trabalha, né, para um reino, para um Senhor. Amém? Meus irmãos, também, próxima terça e sábado, nós temos os nossos pequenos grupos. Se não participa, por favor, participe de um grupo, ou na terça, ou no sábado. Tem sido um tempo maravilhoso, onde nós aprendemos da palavra de Deus. E agora eu quero convidar aqui 2 moças, a Belle e a Valentina, que elas têm um recado para
passar a vocês. Não, antes disso, nós temos mais um aviso, que está projetado aqui à minha direita também, a nossa conta, né, a conta da igreja, para os depósitos de ofertas, dízimos. Não sei se vocês viram, mas num louvor a gente projetou o Pix da igreja. Por quê? O Pix facilitou um monte, não é mesmo? Eu, costumeiramente, não tenho, né, ali o costume de andar com carteira, com dinheiro. Então, você tem essa oportunidade também de ofertar no louvor através do Pix. É uma facilidade onde a gente pode também utilizar. E nós contamos com a fidelidade dos irmãos. A gente está diante de um imenso desafio. Mas nós cremos que Deus é quem tem nos abençoado, dado condições de trabalho, de saúde. E é um Deus que se move, é um Deus de aliança, que quer alcançar mais pessoas nessa cidade. E nós queremos ser um instrumento dele para que pessoas conheçam o Evangelho. E para isso, para a gente continuar funcionando, a gente precisa das ofertas, do dízimo, dos irmãos. Isso não é uma barganha, meus irmãos. Isso é gratidão a Deus. Isso é dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me dá. Não é meu, eu sou um mordomo, eu apenas administro. E é uma gratidão ao que o Senhor tem feito por mim e pela minha família. Apenas isso. Não tem como a gente barganhar com Deus. Amém? Amém. E agora sim, quero convidá-las. Fiquem à vontade. Pode pegar o microfone. Conectados agora é o nosso grupo de jovens, que antes era o Sub-18 e agora virou Conectados com um novo nome, uma nova identidade, para mostrar, para que a gente possa se conectar com Deus. Com esse novo nome, a gente quer trabalhar agora sobre conexão, e, tipo, como está a nossa conexão nesse momento, como é que está agora, e também trabalhar a conexão não só com Deus, mas também com o próximo, e pensar e discutir sobre o que é o conectar-se. Conectar-se é um elo que abre para a troca de informação. Então, assim como eu estou transmitindo informação, eu vou estar recebendo informação também, e a gente quer trabalhar isso, porque é isso que é a conexão, e isso fortalece, nos ajuda no nosso relacionamento com Deus. Então, a gente convida a igreja a participar e também convidar outras pessoas para chamar, para visitar, porque nós estamos com várias ideias novas agora, e a gente está pensando em fazer teatros e danças, e também evangelismo criativo. A gente quer sair para as ruas e fazer um monte de atividade, então a gente precisa de gente. É isso. Vai ser todo sábado, e é das 6 horas. 6h30. 6 horas até as 7. Isso. É. Muito bom, né, gente? Muito bom a gente ver essa moçada se mexendo para Jesus, né? E não é só sub-18, né? Os irmãos, os jovens abaixo dos 100 também estão convidados para estar. Passou do 101, já entra na meia-idade. Meus irmãos, hoje também é um dia muito especial, não é mesmo? É o dia que nós celebramos o Dia das Mães. E a gente gostaria de parabenizá-las, não somente por esse dia. A gente sabe que todo dia é um dia especial, um Dia das Mães, né? Mas a gente tem no nosso calendário esse dia. E a gente gostaria de orar por vocês. As mães que aqui estão, né? Gostaria que pudessem vir aqui à frente para a gente orar. Vocês são bênção, gente. Se o próprio Filho de Deus teve uma mãe, imagina o tamanho da responsabilidade que é. E a gente preparou ali uma arte que expressa exatamente isso. O amor de uma mãe é a expressão terrena do amor divino. Ela nos envolve em seus braços e nos mostra um vislumbre do amor incondicional de Deus. Amém?
Que maravilha. Não, e o bom é que a gente vê também a criançada, né? Igreja crescendo, a criançada, né? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por essas mães, com essa missão, né? Algumas ainda iniciando a maternidade, criação de filhos, mas outras já mais experientes, criaram seus filhos. E agora tem outras tarefas, né? E a gente quer orar por vocês. Senhor, muito obrigado pela vida de cada mamãe que aqui está. Sabemos que a maternidade é bênção do Senhor. Foi o Senhor quem concedeu esse privilégio. E nós te louvamos por isso. Nós aqui estamos porque um dia o Senhor escolheu uma mulher para ser mãe. E nós queremos te honrar e glorificar o seu nome por isso. Por isso, nós oramos por cada uma das mães que aqui estão, que o Senhor derrame graça, sabedoria, amor pelo Senhor, para conduzir os seus filhos no caminho correto, o seu lar, para realmente ser uma mulher, uma mãe que edifica a sua casa. É o que nós te pedimos. Abençoa elas nessa dura tarefa, dando saúde, dando realmente dádivas do Senhor sobre a vida delas. E que elas possam, a cada dia, observar e provar do teu cuidado sobre cada uma delas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. As irmãs também prepararam uma lembrancinha para esse dia tão especial. Elas querem poder entregar a vocês. Você vai chamar? Ah, sim. Os pequenos também prepararam. Irmãos, uma salva de palmas para essas mulheres, para essas mães. Amém. Amém, meus irmãos. Que alegria, né? A gente poder celebrar esse dia. Eu quero convidá-los a orarmos mais uma vez, pedindo o direcionamento de Deus nessa semana que se inicia. Pai, pertencemos a Ti, dependemos do Senhor. A vida que o Senhor nos dá é graça, o ar que respiramos é graça, a saúde que o Senhor nos dá é graça. Por isso nós queremos de fato resplandecer a Tua luz nessa semana que se inicia. Nos ensina, Pai, nos mostra o caminho, a Tua direção para essa semana que se inicia. Que nós possamos glorificar ao Senhor nas atividades que queremos fazer, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor possa ver em nós como sal e luz dessa terra, e que as pessoas possam ver a Tua presença em nós, para que possamos testemunhar a beleza do Evangelho, aquilo que mudou as nossas vidas. Nós queremos compartilhar com outros. Nos usa nessa semana, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês nessa semana que se inicia. Nos vemos, se assim Deus permitir, no próximo domingo, amém? Não saia sem cumprimentar o seu irmão, sem dar um abraço. E terça temos o PG, verdade.